Muito bom dia. Esse é o vídeo de apresentação do canal Aether Tenebris. É um vídeo em que basicamente nós vamos apresentar e dizer a que veio esse canal, né? Quase que um vídeo, um manifesto que pretende apresentar a equipe e definir o escopo de atuação é, do canal, o que a gente pretende falar por aqui, por esse espaço, né? Portanto, é o nosso primeiro vídeo e em que nós vamos tratar de tudo sem aprofundar em nada. Que o primeiro objetivo desse canal é, na verdade, aprofundar as coisas, né? Então, bem, o nome do canal é Aether Tenebris. Obviamente que é uma provocação, né? Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Rodrigo Francisco dos Santos, sou astrofísico, mestre pela Universidade Federal Fluminense. Eu tenho um doutorado em concurso também pela mesma Universidade Federal Fluminense. Tem vários artigos publicados em astrofísica. O meu bacharelado foi pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em física. Tenho hoje uma quantidade razoável de artigos publicados. Bem, eu vou tentar falar um pouco aqui do que é esse tal de aéter ou éter, né? E como é que esse conceito científico se desenvolveu ao longo dos anos na comunidade, e qual o nosso objetivo, né? Bem, esse é um vídeo de apresentação do canal. Os nossos símbolos são ali o lambda, que é a símbolo da constante cosmológica, e aqui atrás tem essa foto é um clipe. Essa foto é uma foto de fundo do James Webb. O James Webb ele conseguiu, e trata-se de uma forte lente gravitacional que dá essa impressão de um emoji sorrindo, né? Como se o universo estivesse sorrindo para a gente. Bem, a gente achou que seria algo simpático para colocar como símbolos do canal, além do símbolo também de Cíter assoprando o balãozinho da expansão do universo. Bem, como eu já me apresentei, eu sou o Rodrigo Francisco dos Santos, astrofísico, né? Já falei. Trabalho hoje com hidrodinâmica relativística e teorias de relatividade deformadas. Os meus principais colaboradores e partes do comitê científico desse canal são o professor Dr. Luiz Gustavo Almeida, da Universidade Federal do Acre, e o professor doutor Antônio Carlos Amaro de Faria Júnior, da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pois bem, esse é o comitê científico. A gente tem um pequeno manifesto do canal, né, que diz o que pretendemos fazer por aqui, né? Esse é um canal de divulgação, eu vou ler. Esse é um canal de divulgação científica para estudantes de ciências exatas, pesquisadores de início de carreira que pretendem ter contato com disciplinas ligadas à astrofísica teórica e, em particular, ao setor escuro da cosmologia. No início do século passado, tivemos o Aether Luminíferos como o grande mistério a ser desvendado. Hoje, a física está confrontada com outro aspecto. É o universo primordial, o setor escuro, a nova fronteira. Aqui vamos postar cursos assíncronos de temas ligados à astrofísica, cosmologia, gravitação, física matemática, em especial temas próximos às linhas de pesquisas em energia escura, matéria escura,
colapso gravitacional, hidrodinâmica e hidrodinâmica relativista. Em geral, os minicursos e palestras terão um nível inicial acessível a estudantes do quarto período dos cursos de Física, Matemática e Astronomia. Nosso objetivo é edificar um ponto de apoio à produção de trabalhos de fim de curso nessas áreas, suprir a ausência de temas como teoria de grupos, geometria diferencial, álgebra tensorial em cursos de física, relatividade, mecânica quântica e hidrodinâmica em cursos de matemática. Temos ainda seminários avançados, teremos muitos, tópicos de pesquisa e colóquios acerca de temas afins à astrofísica, em particular hidrodinâmica relativística, simetria de Lorentz e suas violações, simetria de Poincaré, quaternions, cálculo fracional e outros temas também apareceram por aqui, como o desenvolvimento com o desenvolvimento do canal e de suas relações com a comunidade acadêmica. Assim, sejam bem-vindos aos gélidos domínios da Éter Tenebris. Para não... Esse é o nosso blog, a gente vai repostar as coisas lá, além dos vídeos, vamos ter material suplementar lá, inclusive já tem algumas coisas lá, eventualmente vamos repercutir material da Sociedade Brasileira de Física, da Sociedade Astronômica Brasileira, das sociedades científicas em geral, dos institutos, material que nos interessa, material não necessariamente nosso, e mesmo eventos e palestras como a que eu participei recentemente, as atividades formativas de verão do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ministrando um curso de hidrodinâmica relativística e dando um seminário sobre um trabalho nosso que está submetido à NSO Physics. Então, lá teremos esse material complementar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de física, a gente começa a falar um pouquinho de filosofia da ciência. Esse início vai parecer muito com o início do curso lá de hidrodinâmica e relativística, onde eu vou comentar um pouquinho aqui sobre vocês, sobre lá em hidrodinâmica relativística, a gente queria também justificar por que discutir fluidos na hidrodinâmica, né? E os fluidos, eles foram uma área da física muito bem sucedida. E, como sempre acontece na física, as áreas que estão muito bem sucedidas, elas costumam servir de modelos para as outras áreas. E, ao longo do desenvolvimento da física, surgiram muitos fluidos hipotéticos, como o flogisto, associado à combustão, o calórico, associado à transmissão de calor, o éter luminífero, que seria um meio material de propagação da luz, e nenhum deles serviu realmente, sobreviveu à comprovação experimental. Embora eles tenham, como o livro do Thomas Kuhn, que eu novamente recomendo fortemente, indique, essas hipóteses, embora não tenham sido hipóteses aproveitadas, no sentido de serem falseadas e de se mostrarem verdadeiras, essas hipóteses colaboraram com o desenvolvimento da ciência e das revoluções científicas. Né? Pois bem, a questão toda do éter, em particular do éter luminífero, que é, para nós, a relatividade o mais importante, e também a provocação com o nome do canal, né? A éter luminífero versus a éter tenebris, que seria o éter das trevas, é que a gente está acostumado, a humanidade está acostumada a ondas imateriais, né? Ondas na água, no mar, as ondas sempre propagando, as ondas aparentemente precisam, as ondas que nós temos contato, ondas sonoras que nós temos contato, elas aparentemente precisam de um meio para propagar. Isso que eu estou mostrando aí é um sismógrafo, que mostra a propagação de ondas nas camadas da Terra. Né? E é um dispositivo que mede, basicamente, em níveis centros como terremotos, mas que serve para que a gente entenda a dinâmica do interior do planeta Terra. Ondas mecânicas, em particular essas ondas sísmicas, têm esse perfil aqui, ondas BP, que são ondas tridimensionais, ondas de superfície. Existe uma maior complexidade
em classificação de ondas, em que eu vou mostrar para vocês aqui, mas agora eu não vou explicar isso, porque, como eu disse, isso aqui é só um vídeo de apresentação, então nós vamos falar de tudo e apontar as coisas que nós vamos discutir mais à frente, e depois a gente volta nesses temas. Como eu disse, normalmente ondas se propagam em meios materiais e propagam-se muito em fluidos, né? E por isso é importante estudar fluidos. O que é um fluido? Em geral, a gente define um fluido por um campo de velocidades, né? Uma matéria escoando, o termo escoar está ligado aos fluidos, né? Variáveis termodinâmicas também servem para escrever fluidos, que são pressão, densidade e densidade de matéria do fluido, né? E a gente tem aqui embaixo uma última que acabou ficando para mim um pouco bloqueada aqui que é a massa do objeto, né? A massa do fluido, que definiria o fluxo desse fluido por uma unidade de tempo, como se nós estivéssemos lidando com borracha, né? Pega borracha de jardim, mangueira em algumas partes do Brasil, o fluido passa pelo canal ali, e aí você tem essa área transversal à propagação do fluido, você define um vetor perpendicular a essa área, está dando para ver aqui, perpendicular a essa área, né? E aí você faz o produto escalar e você tem o fluxo desse fluido. A realização disso uma e nós temos a massa, que seria a densidade, quanto de fluido que cabe num determinado volume, né? Essa densidade, ela varia com o tempo, e existe uma relação que a gente chama de equação da continuidade. A equação da continuidade é uma equação que define mais do que fluidos, porque existem coisas que têm essas propriedades e que a gente não chama de fluidos, porque não foi aquilo que historicamente a gente passou a chamar de fluidos, pois fluidos a gente chama de fluido aquilo que a gente tem uma certa experiência sensorial com ele. Então tem algumas coisas que a gente chama dentro da categoria de os fluidos estariam nesse sentido o que essa equação aí descreve, o que a equação da continuidade descreve, seriam os fenômenos de transporte que englobariam desde trânsito de carros a cargas elétricas num condutor. Então, a equação da continuidade ela diz que tudo que entra, você tem um cano, né? Tudo que entra de um lado sai do outro. Bem, isso eu explico mais detalhadamente lá no curso de hidrodinâmica relativística, mas também a gente vai voltar a esses temas aqui com um curso de hidrodinâmica, né? Então, aí, essa é a simetria básica dos fenômenos de transporte. Na física, a gente tem essa maneira de procurar simetrias, né? Por exemplo, a primeira lei da física, a primeira lei de Newton, ela é uma lei que ela pode ser entendida como uma simetria, como a conservação do momento angular, que seria uma simetria quando há translações, né? Você sempre está se transladando da mesma forma, se translada com velocidades constantes e tal. Então, o momento linear, que é massa vezes velocidade, seria um pouco uma corrente de massa, nesse sentido, uma corrente conservada. Segundo a primeira lei de Newton, isso é uma simetria que a gente estaria, que a física estaria manifestando. Isso é um conceito que, inclusive, ele é muito matematizável, que a gente vai tentar bater bastante, porque a gente vai tratar com teoria de grupos aqui e vamos fazer um link dessas coisas. Eu mostro logo em seguida aqui a equação de Euler, que foi deduzida com bastante rigor, sem prejuízo de aqui no canal, no futuro, a gente tenha uma dedução ainda mais rigorosa, explorando outros detalhes dessa equação, inclusive a junção dela com Einstein e Euler. Nós temos aí fluidos clássicos na presença do campo gravitacional. Esse primeiro termo aqui é uma derivada de uma aceleração, né, comum. O segundo termo é um termo de arrasto. Você tem um fluido
você está nele, você e esse fluido está escoando, ele tem uma velocidade, ele te arrasta. Tanto quando você tenta nadar, se você nada contra a corrente, né, vejam, é, a nomenclatura, você tem mais dificuldade, a sua velocidade fica descontada pela corrente. Nós temos aqui um gradiente da pressão dividido pela densidade de massa, né? A massa poderia estar desse lado aqui, definindo a corrente. E aqui um campo gravitacional, a aceleração gravitacional, né? Fluidos, então, essa equação de Euler, ela está descrevendo fluidos clássicos no sentido de que não são quânticos e não são relativísticos, num campo gravitacional. Esses fluidos eles são adiabáticos ou isentrópicos, ou seja, nós temos que a entropia não varia com o tempo e também obedece a alguma coisa muito parecida com uma equação da continuidade, mostrando que a entropia fluxo de entropia é algo como um fenômeno de transporte, ou algo como um fluido que os fenômenos de transporte tendem a generalizar. Eu aí discorro um pouco mais, começo a introduzir a equação de Navier-Stokes, e esse termozinho aí, que é exatamente o que eu estava falando, que é o termo de arrasto, ele é uma força, né, que daqui relacionado ao gradiente de pressão. E aqui nós temos um termo relacionado a uma coisa que nós chamamos de viscosidade, que um dos primeiros seminários que a gente vai dar, ela vai aparecer e vai ter a viscosidade de um fluido, que ela está relacionada a como que as camadas do fluido como transportam o momento entre si. E, bem, eu não vou dar muito mais spoiler. Aí tem a equação da conservação da entropia, né? Ou seja, esse raciocínio aqui está lá no curso de hidrodinâmica relativística. Nós não teremos, aqui no canal, nós não teremos nenhuma vergonha em sermos redundantes e reapresentarmos coisas em vídeos, ainda que linkemos outros vídeos aqui embaixo, né? E no blog, a redundância é sempre importante, né? Então, lá no curso de dinâmica relativista, eu faço esse procedimento todo aqui num quadro, eu considero um cubo, né? Então, o fluxo está entrando por uma parede e o fluxo está fluindo na direção X e ele entra por uma parede que está em uma posição X e sai para uma parede que está na posição X, mas delta X, e aí, a partir de uma expansão em série de Taylor, a gente pode definir a força e a gente acaba encontrando o gradiente da pressão, né? Tirando como isso aqui é um diferencialzinho de força que está ligado todo o fluxo, o fluido é um meio contínuo. Então, ele está, nessa hipótese aqui, todo ele submetido a uma condição de uma força de aceleração constante. Logo, a massa que varia, né? E a gente tem aqui desse lado o gradiente de massa, o gradiente de pressão, desculpa, que está colocado aqui de forma vetorial, né? E a gente, pois bem, então, dito isso, a gente pode escrever a força em termos da segunda lei de Newton, né? E escrevemos assim a, uma versão da segunda lei de Newton implicando com o gradiente da pressão. Essa versão da segunda lei de Newton com o gradiente da pressão, a gente está definindo um fluxo, né? E esse fluxo ele é uma função dependente de duas variáveis, que é o tempo e a posição. Logo, quando a gente deriva esse negócio, a gente deriva faz a derivada total do fluxo, ela mesmo tempo, ela implica uma derivada na direção do tempo dt, mais uma derivada
posição, como que o fluxo, porque o fluxo, a velocidade do fluido, ela pode variar com a posição. Imagine que você tem um rio, por exemplo, e esse rio tem uma inclinação diferente. Aliás, a gente vê isso o tempo todo, né? Cachoeiras e tal. Então, esse setor aqui, ele estaria associado à variação da velocidade com a posição, da velocidade do fluido com a posição, né? Ou seja, a gente costuma dizer também que é um termo de arrasto. E, dito isso, a gente escreve a derivada total, né? E como a derivada total e substitui na equação que estava lá atrás, cadê? Vou voltar aqui algumas. Aqui, na segunda lei de Newton, aqui é uma derivada total, né? Então a gente avança novamente e encontra essa equação, que é a equação de a importantíssima equação de Navier-Stokes, que certamente vai ser muito conhecida aqui. Eu mostro, nesse sentido, a equação de Navier-Stokes na forma tensorial, que nós vamos abordar também aqui profundamente. E eu quero comentar que essa equação ela é um problema do milênio, parcialmente resolvido, mas ainda não totalmente. Tem um prêmio para soluções da equação de Navier-Stokes, e existe um estudo associando a equação de Navier-Stokes à gravidade. Mas também a equação do Navier-Stokes também é muito importante para oscilações do vácuo. Então, ela é um objeto que vai aparecer muito aqui. Eu vou definir um tipo de fluido que é um fluido muito simples, que são os fluidos barotrópicos. Esses fluidos eles têm a temperatura nula. Todo fluido que é um fluido ele é barotrópico. Se ele tem temperatura nula, ele é barotrópico. Essas são condições. As condições não são vinculadas umas com as outras. Tá? Qualquer fluido em que todos os seus pontos estejam à mesma temperatura é barotrópico. Você vê. Mesmo que a temperatura seja diferente de zero, qualquer fluido que a entropia seja nula, superfluido, é automaticamente barotrópico. E qualquer fluido isentrópico que tenha a mesma entropia é também barotrópico. Então, fluidos barotrópicos têm essa característica de que a pressão é uma função da densidade. E, a partir disso, nós desenvolvemos, então, o gradiente da pressão, né, em termos de deslocamento, para podermos mostrar a conservação da força, né, do gradiente da pressão e estabelecermos uma quantidade conservada desse gradiente da pressão com relação à densidade. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma segunda lei de Newton para a pressão, porque a densidade de massa ali joga o papel da inércia. Então, nós estamos estabelecendo aqui como se fosse uma segunda lei de Newton para a pressão, e é por isso, bem, exatamente isso que essa transparência representa, tanto que aqui nós temos a aceleração associada ao gradiente da pressão, né? Pois bem, então nós temos associada ao potencial gravitacional, porque nós estamos lidando com fluidos num campo gravitacional nesse momento, né? Então, daí a gente retoma a equação de Navier-Stokes, e eu quero definir uma coisa aqui, nesse primeiro vídeo da apresentação, que é uma coisa que se chama fluxo laminar, que é quando, assim, a gente sempre imagina, a gente definiu a propagação do fluido, a partir dos escoamentos do fluido, a partir do seu perfil de velocidade, e o fluxo laminar é um fluxo onde, como está no desenho aqui, onde a gente pode definir velocidades muito bem. Aqui a gente não tem voltas, loops e coisas do tipo. Esse é um fluxo muito simples e seria o tipo de fluxo de propagação de um fluido de escoamento, né?
mais simples possível. E a primeira complicação que a gente introduz para quebrar essa simetria se chama vorticidade. E quando a gente introduz a vorticidade, a gente usa a identidade vetorial e acha a relação da vorticidade com esse termo de arrasto, que está aqui na equação de Navier-Stokes. Então, nós temos aqui que nós definimos a vorticidade. Isso vai ser muito importante. Bem, quando tem vorticidade, o fluido é dito turbulento. E a turbulência é uma coisa que também, turbulências clássicas, e tem turbulências quânticas também, são coisas que a gente está acostumado na nossa experiência. Quem já voou sofre com elas, né? E aí sai fumaça de cigarro. E aqui você vê ó, o perfil de fluxo turbulento. Aqui você tem um perfil laminar, né? E o fluxo vai tendo uma variação de densidade aqui, e o fluxo vai ficando turbulento, isso vai aparecendo turbulências ali. E aqui a turbulência, isso é o que balança o avião, que as pessoas têm tanto medo. A turbulência não derruba o avião, gente. Mas, voltando aí, o fluxo, quando a vorticidade é nula, o fluxo ele é dito irrotacional, né? Então, nós temos aí a equação de Navier-Stokes considerando a vorticidade e considerando o campo gravitacional. E fluxos potenciais são fluxos irrotacionais. Se você aplicar o rotacional de um gradiente pelas leis do cálculo vetorial, vai dar zero. Esses fluxos não rodam. Inclusive, isso é um exercício que eu deixei lá no curso de hidrodinâmica relativista das atividades formativas de verão organizadas pelo professor Elael, do CVPF. Quando a gente aplica um divergente nesse tipo de fluxo, nós temos uma equação de Laplace. O divergente também é nulo, né? A não ser que nós tenhamos fontes. A eletrodinâmica, os campos eletromagnéticos, eles foram vistos inicialmente como um fluido. Por isso que as equações, tanto que tem o conceito de corrente, né, elétrica, e isso está ligado com a ideia de que se procurava, né, antes de Einstein, se procurava um éter, um meio material onde ondas eletromagnéticas pudessem se propagar. Aí estão as equações do Maxwell, e elas são as equações que têm exatamente um perfil, aqui, equação de Laplace como uma fonte, né, não é zero. Aqui, uma vorticidade associada à variação temporal do campo elétrico. Você consegue tirar a equação da continuidade aqui para a corrente elétrica, e aqui a ausência de fontes, ou a conservação do campo magnético, no sentido dele sempre ter uma fonte acompanhada de um solvedouro, que é a inexistência de monopolos magnéticos, até que se diga ao contrário. Né? Tem esse paper que a gente vai resenhar em breve aqui para discutir o papel, as proximidades da fluido, da eletrodinâmica como fluido, precisa resenhar ele, e qual o papel dele com a inércia, porque se você não, o problema de quando você tem um fluido na água, por exemplo, você desliza, tem uma pessoa fora e você está nadando, você tem que levar em conta o arrasto para calcular a sua velocidade. Na inexistência de e você vê ondas e tal, então a propagação de ondas também as ondas também são arrastadas. Então, as ondas sonoras na água, as ondas na água também são arrastadas pela corrente da água. Então, quando você tem ondas eletromagnéticas, você não tem um éter luminífero que de onde essas ondas estão propagando, você tem um problema muito sério de como é que essas ondas são arrastadas, então você tem um problema de referencial.
que é algo muito importante para a relatividade, e é um tema que vai voltar aqui reiteradamente. A gente vai discutir muito isso. Aí estão as equações do Maxwell mais uma vez, mas aqui elas estão no formato já para a gente construir a equação de onda, que também é um exercício que eu peço lá no curso de hidrodinâmica, né? Que aqui as fontes dos campos são exatamente as fontes, os campos são fontes deles mesmos, nós não temos cargas nem correntes, né? A interpretação aqui é que os campos são fontes dele, o campo elétrico e a variação temporal do campo magnético é fonte do rotacional do campo elétrico, e o rotacional do campo elétrico tem como fonte a variação temporal do campo elétrico. Eu acho que eu falei ao contrário, mas está tudo bem. E daqui a gente deduz, nós vamos fazer uma aula para deduzir e resolver os problemas que foram deixados lá no curso de hidrodinâmica relativística das atividades formativas de verão do professor Elaiel do CPPF. Nós vamos fazer isso, mas aqui eu vou fazer uma coisa que está feita em alguns trabalhos meus, que é demonstrar a covariância, a não covariância da equação de onda frente às equações de Galileu. Então, quando a gente faz essa mudança de coordenada, mudança de referencial nas derivadas, aparecem, vocês percebam que aqui a segunda derivada, ela é exatamente uma segunda derivada parecida com aquela, possuindo aquele termo de Stokes, né? Aquele termo de arrasto aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Então, isso aqui seria, o V seria um arrasto do meio. No caso de uma onda eletromagnética, seria um arrasto do éter. Então, a luz ela não seria arrastada por ninguém, né? Então, nós conseguimos constituir aqui o éter luminífero, matematicamente. Contudo, ele nunca foi observado, esse objeto nunca foi observado. Desde 1882, ele é procurado e jamais foi observado qualquer coisa parecida. O que não quer dizer que não possa existir alguma coisa que seja um éter, não necessariamente para interação eletromagnética, ou que o éter não possa existir em certos regimes de interação eletromagnética, até porque a radiação eletromagnética ela atua, os campos eletromagnéticos também atuam na matéria. Então você pode fazer uma descrição tipo éter na matéria ou interação com outros campos. Então a inexistência de um éter não é que ele inexiste, é que para se explicar os campos eletromagnéticos você não precisa dele, mas os campos eletromagnéticos se propagam na matéria, a gente tem a luz se propaga no ar, então nós temos fenômenos assim. Portanto, isso aqui é uma referência minha, em que eu discuto e faço abertamente as contas, está lá no archive, procurem lá. Que é exatamente onde Lorentz responde quem são as equações as equações que deixam a função de onda covariante. Lorentz ele considera uma frente de onda esférica em 3 dimensões e se propagando num referencial. E considera mesmo a frente de onda sendo vista de um referencial linha. O referencial sem linha e o referencial com linha, ambos vendo a mesma frente de onda. Então, eles vão ver coisas... O que eles vão ver? A mesma frente de onda se propagando. Então, Lorentz pega as transformações de Galileu, introduz um termo extra, uma função extra, para tentar descobrir que função é essa que deixaria e substitui nessas ondas, nessas frentes de ondas esféricas se propagando, para tentar entender quem são essas funções que deixariam a função de onda invariante e modificariam as equações cinemáticas. Então, aqui está todo o procedimento matemático, vocês, lá na minha referência, vocês podem refazer. Isso não quer dizer que mais para frente a gente não vá fazer em futuros vídeos.
Então, aqui está bem detalhado, até que ele chega aí, o Lawrence chega nas transformações dele, e essas transformações são as transformações que levaram, elas existem muitas interpretações, existem muitas, as transformações do Lawrence ainda são fruto de muita discussão, né? Elas vão aparecer muito aqui, inclusive porque existem violações das transformações de Lawrence, mais da simetria de Lawrence, né? Mas o que a gente percebe aqui é que aparece um ente a mais, que é a luz. E são essas transformações que obrigam que os sinais que comunicam a informação se propaguem abaixo da luz, abaixo da velocidade da luz. Você percebe que quando a velocidade v se iguala à velocidade da luz, nós temos que o tempo t é zero, ou seja, você tem dois referenciais. Se um deles está se propagando mais rápido que a luz, ele não vê o tempo passar. Né? Então, e por esse fator gama, o espaço seria infinito para o referencial linha. Então, essas são as proibições, e elas são inversíveis, tá? Pode-se invertê-las. Que as transformações de Lorentz acabam introduzindo. Inclusive, é esse o motivo pelo qual a gente vê, quando faz observações astronômicas, a gente está olhando para o passado, porque a velocidade da luz ela é finita, ela não é infinita. Então, a gente não consegue ter interações com os confins do universo imediatamente. Tem que ter um tempo até que a interação chegue lá, e esse tempo está relacionado à distância e à velocidade da luz, que é a velocidade máxima da propagação de sinais no universo. Isso foi o postulado do Einstein. Né? Então, aqui nós estamos deduzindo a equação de onda, e vamos justamente chegar na equação de onda covariante com as transformações de Lorentz. Então, esse aí é o procedimento. Logo, matematicamente, nós não precisamos de um éter luminífero. Nós não precisamos de um meio material para que a luz se propague, o que não quer dizer que a luz não se propague em meios materiais e não sofra efeitos em meios materiais. São coisas distintas. E esse é o fator de Lorentz, que aqui também aparece a velocidade de arrasto, né, a velocidade de propagação, que, se for próxima da luz, torna isso aqui tende-se aqui a uma singularidade, ou seja, a 1 sobre 0. Muito bem, o éter luminífero ele não existe, mas podem existir outros tipos de éter. E afetado justamente pelo problema do referencial que a inexistência do éter luminífero introduzia, o éter luminífero introduzia a perspectiva de inexistência de um referencial privilegiado, né, para as interações eletromagnéticas. Quando Einstein deduziu a sua equação de campo, o Einstein era muito influenciado pelos trabalhos do Mar, que estudam exatamente a mecânica relacional, que é a relação entre referenciais e tal. Ele tem um experimento que eu vou falar dele. Einstein modificou as suas equações, introduzindo uma constante cosmológica apenas para que elas estivessem em acordo com o mar. Então, a constância cosmológica seria um campo de fundo do universo, que tudo permeia e que nós temos interação em qualquer parte do universo imediata com ele, contradizendo-se assim com a relatividade restrita, tanto que tem relatividade de Sitter. Bem, nós vamos discutir tudo isso aqui, né, no futuro. E é interessante que o seguinte, a equação de Einstein, o lado direito dela representa os campos de matéria, os campos hidrodinâmicos, os tipos de fluidos que estão gerando curvatura. Quando você introduz a constância cosmológica e você zera o lado direito, você tem que tem a curvatura mínima associada à constância cosmológica, que seria essa energia de fundo ou energia do vácuo, né? que contradiria exatamente a ideia de um referencial privilegiado. Então,
não temos colapso gravitacional, mas temos um novo conjunto de geometrias, conhecidas como de Sitter e anti-de Sitter, que respeita essa relação aí entre a métrica e a curvatura. Veja, não se desesperem, tudo isso aqui será explicado em detalhe mesmo em futuros, né? E aí está o elemento de linhas de De Sitter, ou seja, a forma como se mede comprimentos em De Sitter em coordenadas esféricas para um universo de De Sitter, né? Que respeita essa equação de campo de Einstein. Aqui eu tenho uma caricatura, aqui a gente também está usando como símbolo do jornal, que é o De Sitter com a forma de uma constante cosmológica, com a cara de um corpo dele formando um lambda, assoprando para o universo se expandir, né? Assoprando um balão que representa o universo, e o universo estaria se expandindo. Isso foi uma caricatura que um jornal fez depois de uma entrevista com o De Sitter. Como eu já expliquei, né, a questão, e a gente vai resenhar esse trabalho aí, porque ele tem fundamentos importantes para a gente entender a relação das teorias gravitacionais com, com a influência do Mach sobre o Einstein, o princípio o princípio einsteiniano dos referenciais da equivalência, né? Que é um campo gravitacional pode equivaler a um referencial acelerado. Nós vamos discutir isso para poder discutir fundamentos da relatividade, ou seja, nós vamos fazer muita conta aqui, mas também vamos fazer uma discussão teórica e até filosófica bem aprofundada. Bem, esse elemento de linha é uma quantidade invariante, né, o que leva a uma unificação do espaço com o tempo. Por isso a gente fala que é espaço-tempo, porque a gente não tem mais locais, mas sim eventos que são nomeados pela quádrupla x, y, z, que são espaço e o tempo. Então, como vocês viram ali na função de onda, né? Você tinha também o tempo associado. Então, é, é, e essas concepções que o Einstein introduz uma relação da geometria como algo mensurável, algo não abstrato, né? Como algo que é, na verdade, a observação disso. Tem aí a nossa foto de fundo, que é uma lente gravitacional. O problema é que a gente não tem uma boa formulação para relatividade em níveis quânticos, né? E um dos objetivos nossos é justamente discutir isso na nossa pesquisa, e nós vamos trazer isso aqui para o canal. As observações, elas corroboram a existência de uma constante cosmológica. Na verdade, elas corroboram a existência do universo em expansão acelerada, que seria não só uma constante cosmológica, mas algo ainda mais profundo. E essa expansão cósmica que acontece em todo o universo seria algum tipo de relação de fundo do universo que seria imediata. Esse tipo de coisa foi proposta por Mach e muito bem descrita nesse trabalho de mecânica relacional, né? E que tem como a mecânica relacional, ela tem como principal ícone um experimento mental, né? Que é esse experimento do balde. Se você está sentado na borda do balde, o balde está parado e você não consegue ver aonde fora do balde, você vai ver a superfície da água paradinha. Quando você gira o balde, a superfície da água fica abalada. Então, obviamente, a explicação newtoniana disso é a conservação do momento, né? Que como você passa a ter uma força inercial atuando ali, o referencial de quem está sentado na borda
do balde deixa de ser um referencial inercial e essa translação passa a implicar no abalamento da água. Contudo, para Mach, a explicação não estaria relacionada com uma interação da água com o resto do universo. Ele diz que com as estrelas fixas, mas é para ilustrar que é com o resto do universo inteiro. Então, esse é o fundamento da tal da constância cosmológica. A constância, bem, né, como eu falei também, esse éter vai ser discutido, certamente, é o símbolo do canal, que é a constância cosmológica, mas também vai ser discutido detalhadamente aqui. Uma ou outra aparição mas esse éter, ele foi, o Einstein deixou de lado, né? Porque por conta das observações do tá aí, né? Quando o corrido mais, quando o Hubble fez as observações da expansão do universo e viu que o universo não estava contraindo, não estava colapsando, se pôde jogar sua constância cosmológica fora e voltou a usar a sua equação no formato padrão. Ou seja, nós temos, né, essa foi a primeira teoria deformada. E aí, contudo, nós temos, anos depois, na década de 40, o aparecimento do éter de Dirac, que seria um campo onde, no vácuo, nós teríamos sempre partículas virtuais que flutuam e se produzem e se aniquilam o tempo todo. A gente também vai explicar isso, vai explicar o mecanismo disso, como funciona, detalhadamente aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é a constância cosmológica com o princípio de Mach, que a gente vai resenhar também. Né? Esse conceito de coisas flutuando, de flutuações quânticas, é chamado de Maha de Dirac. Outros éteres apareceram, e nós temos aí alguns deles listados, né? Geometria acústica, que foi uma descrição da simetria de Lorentz em fluidos, partículas virtuais, que foi o que eu acabei de comentar, potencial quântico de Bohr, e tal. E tudo isso nós vamos discutir a seu devido momento, as violações da simetria de Lorentz e as duas teorias, as teorias de superfluido e vácuo teoria e a teoria de escalares tensoriais, inclusive fazendo uma distinção entre elas, fazendo uma leitura crítica. Por último, um outro tipo de éter apareceu, que é o chamado efeito Casimir, que esse é bastante empírico, e aqui na UFRJ o pessoal faz muitos experimentos com eles, onde você tem duas placas paralelas, e você tem essa força aqui, ó, dependendo, empurrando as placas uma para cima da outra, as placas tendendo a colapsar. E a explicação para isso, esse é o artigo, né? Perceba que essa força é necessariamente quântica, porque ela depende de AK cortado, e de C também é relativística. Então, esse desenho implica que nós teríamos mais flutuações do vácuo fora do ambiente, fora do volume delimitado pelas placas paralelas, do que dentro do ambiente delimitado pelas placas paralelas. Existe um outro tipo de efeito Casimir, que é um efeito Casimir dinâmico, que é quando você bota uma placa sozinha no vácuo, você faz ela vibrar. E isso gera fótons. É impressionante esse tipo de coisa. A gente, bem, está nessa tese aí, né? E eu concluo essa apresentação do canal para dizer que sim, o nada pode produzir matéria. E nós vamos mostrar detalhadamente e matematicamente como que isso acontece nos próximos trabalhos. Eu já estou com 49 minutos de apresentação, por isso eu quero encerrar por aqui, dizendo a todos bem-vindos aos gélidos domínios de Aether Tenebris. Esse não é o éter luminífero, esse é o éter da escuridão, é o Éter Tenebris. Sejam muitíssimo bem-vindos.